Olá, boa noite. Estamos de volta com o cientista político Rui Tavares Maluf, com mestrado na Unicamp e doutorado na USP. Rui Tavares Maluf hoje é professor na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite para o senhor. Boa noite, é um prazer estar com você, Amanda. É um prazer tê-la aqui conosco. Professor, hoje, claro, vamos debater as eleições municipais, que foram uma caixinha de surpresa. Vamos debater muito cada cenário específico. Mas antes eu gostaria de começar com uma pergunta mais geral para o senhor. Quem foram os principais vitoriosos e os derrotados nessa campanha? Quem sai mais forte e quem se enfraquece? Do ponto de vista partidário, PSDB e PMDB saem muito fortalecidos. Particularmente o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é um grande vencedor. Ganhar na maior cidade do país com um empenho tão direto que o governador fez na candidatura de João Dória é realmente uma vitória sem precedentes. E no primeiro turno, que é algo inédito. inédito, No primeiro turno, né? É algo inédito desde a instituição da eleição em 2 turnos. O PMDB ganha algumas prefeituras também, o PSDB também sai maior dessa eleição? Do ponto de vista quantitativo, o PMDB até perdeu algumas quando comparada a eleições anteriores. Lembrando que ainda falta o segundo turno, pois né? é, A gente ainda tem algumas definições. Turno. Então tem isso ainda para ser definido. Mas, de qualquer maneira, o simples fato desse partido, que é muito ambíguo do ponto de vista estratégico, conseguir fazer com que a sua marca sempre traga para ele um número de prefeituras, de vereanças, deputados estaduais, enfim, de espaços de poder generosos, é um dado também relevante, ele consegue se manter competitivo nessa Até porque eleição. essa é uma das características do PMDB, sempre essa capilaridade, né? Desde a morte de Ulisses Guimarães, em 92, o PMDB perdeu o seu eixo e ele acabou se tornando um partido regionalizado. Perdeu o seu eixo no sentido central, de não ter uma figura central forte, única. E nem uma coesão político-partidária, a não ser efetivamente estar no poder. Mas fora isso, ele é uma sucessão de seções estaduais, com lideranças próprias em cada lugar. Então, de certa maneira, isso não deixa de ser interessante quando olhamos para esses resultados, que continuam a dar a ele uma posição relevante no cenário nacional. Exatamente, garantem que ele sempre esteja no poder e continue no poder, se não no poder como partido central, que chegou agora com o vice-presidente Michel Temer, como coadjuvante, mas como principal fiador de um projeto político, né? Seja do PT ou seja do PSDB, se bem que isso pode mudar nas próximas eleições de 2018, a gente também vai falar muito sobre isso, né, professor? Claro, não podemos antecipar o cenário de 2018 com a eleição agora. E do outro, tudo bem, então a gente tem PMDB e PSDB, e a gente tem alguns partidos médios que também aumentaram, ganharam importância. Se a gente pensar no caso do PSD, por exemplo, foi o partido fundado pelo Gilberto Kassab, ministro do Temer, foi ministro das comunicações da Dilma, também foi ministro da Dilma, ministro do Temer hoje. Quer dizer, ele também aumentou, foi um partido criado em 2011. É muito interessante essa tua observação, Amanda, porque ele foi efetivamente criado em 2011, rigorosamente falando, ele não disse a que veio, nem no momento da sua origem e não rigorosamente agora. Lembremos a própria frase do ex-prefeito quando da fundação do partido. Ele não é um partido nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, ele é um partido que está para ajudar o Brasil. Claro, isso pode ser muito simpático, mas efetivamente não sinaliza um programa claramente de governo. Para uma necessidade que o país tem efetivamente de questões estratégicas e colocadas, quando muito o PSD, foi um partido que soube colher frutos, obtendo nacos de poder, nesse sentido muito parecido com o que é o PMDB, com o que era o antigo PFL, de certa maneira os democratas, não diferente de grande parte do cenário brasileiro. Então, realmente, chama muito a atenção o número de prefeituras obtidas e de vereanças pelo PSD nesse cenário. E os derrotados dessa eleição? A gente pensa no PT como principal derrotado, encolheu, desidratou. E já começou a desidratar pelo número de candidatos a prefeito e vereador, que caiu muito em relação às eleições anteriores. 44%, 45% a menos de candidatos em relação às eleições de 2012. Não só porque se abstiveram de lançar, mas também porque muitos dos seus prefeitos, vereadores, para se salvar, mudaram de partido. E nem todos se salvaram mudando de partido. Vemos uma situação emblemática, por exemplo, em Osasco, com Lapas, né, que foi eleito na eleição anterior pelo PT, mudou-se para o PDT e vai ter que enfrentar em um segundo turno, não sabemos o que vai dar. Então, claro, é o grande derrotado. E aí tem as questões muito pontuais, por exemplo, o PMDB efetivamente no Rio de Janeiro foi derrotadíssimo.
Sai com uma grande derrota, né? Porque o candidato Pedro Paulo, depois a gente fala do cenário do Rio, mas o candidato do Eduardo Paes, o atual prefeito, era o Pedro Paulo. Lembrando que no Rio de Janeiro o PMDB manteve a hegemonia durante mais de 8 anos, né? Já está no 3º governo estadual, a gente teve 2, o Sérgio Cabral, agora o Luiz Fernando Pezão, e a gente teve duas prefeituras com Eduardo Paes. Então o PMDB sai com uma derrota importante num dos maiores colégios eleitorais do país. Sem dúvida alguma. E o PMDB do Rio sempre sofreu, vamos assim dizer, o passado do chaguismo, de Chagas Freitas, que foi o único governador, efetivamente, da oposição na época do regime militar. Isso marcou muito as chances de um PMDB futuro no Rio, com uma cara que poderia ser vista como mais progressista, mais afirmativa. Então, o PMDB lá teve, diante já de todas as mudanças, mas é como se fosse um PMDB muito mais próprio do Rio de Janeiro. E teve uma certa sobrevida com a própria figura do Eduardo Paes. Mas, enfim, de certa maneira, as coisas acabaram dando errado para ele, não colheu os frutos das Olimpíadas. Só para a gente ter uma ideia, né, de como o PT se esfacelou nessas campanhas municipais, nessa eleição municipal, ele chegou a ter 644 prefeituras e hoje fechou com 256 prefeituras, ainda falta definir algumas eleições no segundo turno, mas a gente tem, por exemplo, uma única capital, hoje, que é o Rio Branco, né, que teve o prefeito petista reeleito. Sim. E depois também tem uma disputa no Recife, né? Eu acho que é o único segundo turno em capital que um ex-prefeito disputa contra o atual prefeito. Que o PT ele tem alguma chance e aonde o ex-presidente Lula apostou muito nessa corrida. O que isso significa para o PT? Olha, colocou diante do seguinte dilema. Efetivamente, ou nos reinventamos como partido, e não dá para dizer simplesmente voltar às origens, porque o Brasil de outro é hoje, é compreender o novo Brasil. Não dá para voltar para 1980. Não dá para simplesmente vamos voltar às nossas raízes. Esquece, acabou, o Brasil é outro. Ou efetivamente fechar o partido, vamos dizer, encerrar suas atividades. É claro que para o orgulho de muitos, como já pudemos ouvir as declarações do ex-presidente Lula, não é por aí, pelo menos, que a coisa aparentemente vai. Então, a tentativa e nem é salvar. seria bom, né? Eu acho que para a história do PT, é o partido de esquerda, ainda é o principal partido de esquerda da política brasileira, se manteve mais de 12 anos, 14 anos quase no poder, na presidência da República, então acho que nem seria bom, de um ponto de vista histórico. Eu costumo dizer que, do ponto de vista histórico, não só para o PT, mas para o Brasil, é importante um país politicamente forte, no qual a gente consiga identificar correntes diferentes de pensamento. Sem dúvida alguma. É assim, impensável que a gente tenha um governo sem uma fiscalização forte. O PT mostrou que sabia fazer essa fiscalização forte. Mas, como eu disse há pouco para você, não basta ser como antigamente, há que se reinventar em muitos aspectos. Agora, a gente não sabe até que ponto aquilo que sobra do PT não corre o risco de ser absorvido por outras legendas que se assumem de esquerda. De certa maneira, é um pouco o que alguns imaginam em relação ao PSOL. Ainda, no Rio de Janeiro, né? Principalmente Marcelo Freixo. Que poderia, se ele viesse a ter efetivamente uma eleição no segundo turno e que efetivamente fosse contundente sobre o Crivella, isso poderia começar a dar uma esperança. E é fato que o PSOL acabou se saindo razoavelmente bem, se observamos o cenário. Acho que foi a legenda de esquerda, se a gente pensar em termos de legenda de esquerda, que mais cresceu, né? Foi, de fato, um movimento interessante. Porque o PSOL nasceu como dissidência do PT, pessoas descontentes, políticos descontentes com o PT, promoveram, criaram esse novo partido, foi uma dissidência, fundaram o PSOL e agora, nessa primeira eleição, há de fato uma demonstração de uma força maior e mais consistente. Só que no momento que ocorreu a dissidência, que o PSOL foi fundado, era praticamente impossível imaginar esse PSOL crescendo, porque realmente o PT havia ocupado todo esse espaço com muita competência do que seria efetivamente entendido como esquerda. Então, para a PSTU, que seria uma dissidência mais antiga, para o PSOL mais recente, é como se sobrassem apenas franjas representativas. No entanto, na medida em que essas apurações começaram a ocorrer, e sobretudo a partir da Lava Jato, que começou a desmontar toda essa estrutura, abre-se aí uma incerteza muito grande na qual, se houver competência dessas lideranças do PSOL, uma linguagem razoavelmente coesa, é possível que cresça. Mas, se não, efetivamente não saberá aproveitar. Mas ainda não o suficiente para tomar um lugar que um dia foi do PT. Não há. Isso nem sombra disso. E não há de forma alguma isso, porque eu dou um exemplo para você. Pouco antes das eleições, a própria ex-prefeita e candidata a prefeita Luísa Erundina, numa das entrevistas que concedia à imprensa, ela própria admitia eventualmente a fundação de um novo partido. Fica difícil, a gente está com poucos, né? Poucos 35, partidos, como se precisasse, quase nada. Quase nada, como se precisássemos de muito mais. Portanto,
Isso já mostra... Essa fragmentação não foi o grande calcanhar de Aquiles da esquerda, principalmente em São Paulo, porque acho que no Rio eles conseguiram reverter isso de uma certa forma, fizeram um voto útil ali na reta final, porque a candidatura do Freixo, se a gente for pensar, só decolou mesmo na reta final. Marcelo Crivella começou com muita força, candidato único, incontestável, não para vencer no primeiro turno, mas tinha mais de 30% das intenções de voto, fechou as urnas com menos do que isso, 27 e pouquinhos por cento dos votos, e o Freixo chegou com uma força avassaladora, mas assim, nos últimos dias, eu diria, né? É bem observado. Mas o que eu chamo a atenção para o caso específico do Rio é que ali o Marcelo Freixo, de certa maneira, é um símbolo para muitos na luta pelos direitos humanos. Coisa que o restante da esquerda ali não consegue ser. A CPI das milícias, a figura que inspirou tropa de elite, deputado estadual, quer dizer, é um símbolo. É um símbolo forte, entende? Então isso explica esse esvaziamento e o rumo na direção dele. Você tem outros símbolos fortes da esquerda aqui em São Paulo, mesmo da Marta, que talvez tenha se descaracterizado nessa mudança do PT para o PMDB. Esse foi o problema, né? A Marta também é um caso interessante. Primeiro, quando ela já fica coada para dizer que ela errou ao criar taxas. Né? Desculpa, né? Ela pediu desculpa, ela começou a campanha pedindo desculpas. Você não pode começar numa defensiva. Não que não seja elegante e um ato de grandeza você admitir seu erro, não se trata disso. É interessante porque eu acho que até foi querendo marcar uma posição contrária da própria ex-presidente Dilma Rousseff, que nunca admitiu erro nenhum, né? A sensação que eu tive é que a Marta queria ali marcar um contraponto. Com certeza, bem observado. No entanto, a eleição é um processo mais afirmativo, né? Que você tem que passar mais recados. E não me parece que esse caminho realmente geraria para ela grandes frutos, né? E depois, o simples fato de já ter que explicar essa mudança partidária, puxa, se era contra tudo isso, e tendo sido o próprio PMDB parte dessa composição, dessa coligação que levou Dilma e Michel Temer ao poder, por que mudar para o PMDB? Fica difícil para alguém com o passado dela. Né? O eleitorado ficou confuso. O eleitor ficou confuso. Para além da questão muito prática de não saber exatamente qual era o número. Vimos aí pelas pesquisas dos mais importantes institutos, na reta final, que continuavam confundindo o número dela com 13. Então, é muito possível que um número significativo de eleitores foram teclar o 13 pensando na Marta e viram uma outra carinha lá. Vamos falar de São Paulo, então, especificamente, que acho que foi o grande case dessa campanha, o case político, que eu acho que os analistas ainda vão passar semanas, meses, talvez anos, tentando entender o que aconteceu ontem, domingo, aqui em São Paulo. Quais são se a gente fosse fazer um brainstorming, quais são as primeiras ideias que te ocorrem? Essa vitória acachapante, absolutamente inédita do João Dória, com 53% dos votos. Não é nem que ele teve 50 e pouquinhos, né? E uma casa decimal. Não, ele teve consistentes 53%, 53,3% dos votos. Olha, Amanda, em parte, reproduz uma coisa antiga que talvez agora esteja se estiolando, exatamente a dicotomia ou antinomia entre PT e PSDB. De novo, porque foi isso que a gente assistiu. Em certa parte no final, foi isso mesmo, porque no final o Haddad cresceu, ainda que muito modestamente, e foi ele quem ocupou a segunda colocação. Então foi claramente não só uma afirmação do novo na pessoa de João Dória, mas também um não ao PT. Não queremos mais o PT aqui. Isso é muito claro. É o São Paulo se consolidando como principal reduto anti-PT do Brasil, né? A gente já viu isso em 2014, quando a presidente Dilma Rousseff teve uma derrota também avassaladora em São Paulo. O Aécio Neves se saiu muito melhor do que ela. E aí são as grandes contradições da vida, porque esse mesmo PT nasce exatamente nesse coração. E a sua vitalidade começou por aqui. De certa maneira, o PT que foi se expandindo para outros lugares do Brasil, especialmente a partir do momento em que o presidente Lula se tornou presidente, já ganha outras características, muito próximas de um assistencialismo escarrado, muito longe das suas raízes sindicais. Então, não só sindicais, mas como de intelectuais da esquerda, da igreja, enfim, há uma mudança muito importante, muito contundente. Então, ao mesmo tempo que aqui há um antipetismo muito mais claro, é porque também o petismo muito forte, com características muito próximas a uma questão programática e ideológica, também se encontrava aqui e é muito diferente do petismo de outros lugares, talvez com exceção do Rio Grande do Sul, em um outro lugar. E nem ali o PT se saiu bem, né? E nem ali se saiu bem. Em Porto Alegre, o Raul Pons chegou ao segundo turno e também, enfim, um reduto, acabava sendo um reduto eleitoral do PT. E aqui no Cinturão Vermelho, a gente fala essas cidades, o Grande ABC, da região metropolitana de São Paulo,
o PT perdeu, foi varrido, exatamente, foi varrido no mapa. Triste usar esse termo, porque não é por aí que as coisas devem ser analisadas, mas acho que é a expressão mais correta. Mas é o que o senhor falou, e eu acho que outro ponto, além desse antipetismo, o João Dória encarnou muito também essa história do novo e da novidade na política. Talvez tenha conseguido surfar muito bem na onda, que já vinha desde os protestos de 2013, foi crescendo, 2014 nas eleições, com aquela divisão, aquela radicalização do debate muito acentuado, e depois, em 2015, nos protestos de rua pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele surfou na onda correta desse antipolítico, da novidade? Bem. Claro. Não há dúvida que há algo de perigoso nisso, que pode ser muito bem-vindo para um processo eleitoral e muito discutível para o dia seguinte. Em que sentido? Olha, quem está na política é sempre um político. E tem que fazer política. E tem que fazer política. E convenhamos, o agora prefeito eleito, na verdade, começa a se tornar uma pessoa conhecida de determinados núcleos pela própria atividade política, na condição de uma pessoa muito próxima ao então senador e depois futuro governador André Franco Montoro, a quem ele fez referência exatamente no dia da vitória, né? Teve espaços de poder na área do turismo, importante. Sempre foi um homem antes do MDB, PMDB e depois PSDB na sua fundação. Então ele tem uma certa ligação. Tem um pai que foi deputado ainda, federal, claro, exilado, né? Então tem um passado João político. Dória, então tem um passado. Mas não há dúvida que a sua atividade do dia a dia esteve fora de tudo isso. E ele conseguiu passar com muita clareza essa mensagem. É impressionante mesmo como as pessoas viram como algo positivo essa coisa da pessoa ser um empresário, dele ser um empresário. O que tem mesmo algo de bom, porque mostra uma outra faceta do Brasil, que não é só a do Brasil que quer procurar emprego, mas é também a do Brasil que quer gerar emprego. É do Brasil que também acredita que ser empreendedor é uma coisa defensável do ponto de vista moral e não necessariamente algo criticável de saída. Quer dizer, no Brasil não precisa ser de esquerda para haver uma visão, em geral, reticente sobre a atividade empresarial. E eu acredito que essa é uma mensagem que ele passou e encontrou um ponto de ligação feliz no qual já há um amplo setor da sociedade que vê isso como positivo. Vejamos que outras figuras, como esse jovem que se elegeu para a Câmara Municipal pelo Democratas, dentro aí dessa coligação, Fernando Holliday, né? Que é um dos expoentes daquele movimento anti-impeachment, do MBL anti-impeachment, quer dizer, pró-impeachment. Pró-impeachment, se assumindo como negro, gay, falou, não precisamos nos vitimar por nada disso. Né? Teve mais de 40 mil votos. Ele teve 48 mil votos, foi muito bem votado. Né? Então, há um espaço muito grande que as pessoas precisam assumir com coragem. Para essa novidade, né? Seja qual for. Sim. E isso é sintoma também desse cansaço, dessa exaustão com a política tradicional, né? Até o presidente Temer está hoje em viagem à Argentina, ele deu uma coletiva à imprensa e falou sobre isso lá, né? Que é preciso prestar atenção no alto número de abstenções, por exemplo, dessas eleições, e que isso é um recado importante. Importantíssimo, né, porque a abstenção alta num estado como São Paulo e no Rio de Janeiro é a abstenção do segundo turno. Existem duas leis da política muito marcadas no Brasil. No primeiro turno, tradicionalmente, a taxa de abstenção vem num crescendo, mas ainda assim era baixa, em geral entre 9,5%, 10%, no máximo 11%, porém no segundo turno quase sempre ela dobrava e já vinha subindo nas últimas duas eleições, tanto geral como municipal, para cerca de 20%. Ora, e o que nós vimos agora? Já de saída, no primeiro turno, ela passando dos 20%. Ela chegou, acho que a 17,5% no primeiro turno, mais brancos e nulos, dá uma coisa imensa. E muitas praças como essas, acima dos 20%. Então, o que nós precisamos ver é que tem uma mensagem clara do eleitorado que alguma coisa muito diferente precisa se processar no Brasil. É claro que há visões diferentes. Uma delas, que eu acho que seria muito salutar, e há muito receio disso por parte dos políticos, é apenas um ponto, eu não estou dizendo que é uma panaceia que resolveria todos os problemas, seria a introdução do voto facultativo. E sabe que eu fiquei pensando exatamente isso ontem? Se em lugares, em países onde existe o voto facultativo, esses, sei lá, 30%, 40% que é a soma das abstenções brancos e nulos, não corresponderia mais ou menos à parcela da população que não vai votar, que não se interessa em votar. Muito provavelmente. Eu acredito até que ela tenderia a ser um pouco maior. Se eu pego como referência um país que recentemente adotou isso, como o Chile, foi até um pouco acima disso. Imagina. na mais recente eleição presidencial deles. A taxa de abstenção foi além do que eles esperavam. No entanto, isso não é necessariamente ruim. Eu te digo um dos benefícios indiretos, começando por um benefício pelo lado que poderia ser visto como algo ruim, a corrupção. A corrupção de compra de voto, num voto que é obrigatório,
tende a ter um determinado valor. Já que eu vou votar, é mais fácil uma composição de compra do voto. Se eu não tenho mais a obrigação de votar, me levar à urna fica mais caro. Fica mais caro. Então, começo por aí. Por outro lado, efetivamente, no voto facultativo, já que eu não tenho obrigação, quem vai porque está envolvido com o processo. Então, muita gente, inclusive dos setores ditos defensores, das camadas populares, dos setores progressistas, não se dão conta que talvez eles fossem grandes beneficiários do voto facultativo. Não esqueçamos que, de certa maneira, muitas bandeiras típicas da esquerda, elas vêm de uma classe média intelectualizada. E por mais politizada, mais engajada, mais envolvida. Exatamente. Né? Então, por vezes, eles acabam sendo beneficiários de colégios eleitorais mais restritos, o que acabaria por ocorrer fatalmente com o voto facultativo. Então, esse já seria, por exemplo, uma das coisas muito bem-vindas. Mas não dá mais para não fazermos mudanças mais de fundo na vida pública brasileira. Isso é para ontem, vamos assim dizer. E eu quero ver isso acontecer. Com todos os meus anos de estudo, de ocupação disso, não há mais o que ficar discutindo, porque não falta massa crítica, conhecimento técnico, para que as decisões sejam tomadas. Falta realmente coragem, porque, obviamente, os decisores, nossos legisladores, sabem que mexendo ali na receita, eles podem se inviabilizar eleitoralmente. Então, por exemplo, a mudança do voto de proporcional de lista aberta para, eventualmente, proporcional com lista fechada ou distrital, um ou outro ou os dois combinados, quase todos hoje já têm grande ciência, pelo menos dos nossos legisladores federais, que grande parte deles, ao contrário do que imaginavam umas décadas atrás, quando se começou a tratar disso, muitos desapareceriam da vida política. Não, como o Suplicy nessa eleição, né? Teve 300 mil votos para vereador, acabou puxando vários vereadores junto com ele. O PT ainda fez uma bancada respeitável ali de 9 vereadores. Agora, né? O que, por exemplo, que seria grave, mesmo um PT supostamente tendo um voto mais consciente, para tomar como referência esse teu exemplo da eleição do Suplicy para vereador, é que ao puxar votos, ele acabou ajudando a reeleger provavelmente vereadores como os da família Tato, que dificilmente se reelegeriam se não fosse a ajuda agora do Suplicy, que muitos execravam nos últimos tempos como seu companheiro de partido. Porém, qual é o problema? Que quando a gente olha a lista como um todo, Amanda, quando a gente olha a lista como um todo, o que a gente verifica é que o eleitor, ele, que em tese seria do PT, não tinha consciência da chapa como um todo. Eu estou citando o PT, mas isso vale para todos os partidos. Num voto de lista fechada, o partido é obrigado a chamar para si a ordem na convenção de quem está em primeiro. Então o Suplicy é o primeiro da lista, o Tato é o segundo e por aí vai. Fica muito mais fácil você planejar uma campanha, muito mais fácil prever o voto, entre outras coisas. Eu acho muito mais lúcido e mais transparente. E você proporciona que realmente haja debates para o Legislativo, que é tão importante, porque é ele que aprova ou não as decisões de iniciativa do Poder Executivo. Mas acho que a gente vai ter que esperar mais um pouquinho, viu, professor? Porque antes tem tantas reformas econômicas aí na frente da reforma política. Professor, vou pedir licença um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com o professor Rui Tavares Maluf. Olá, estamos de volta com o cientista político Rui Tavares Maluf para analisar esse cenário eleitoral, né? Esse novo mapa eleitoral que você construiu a partir da votação da eleição de domingo. Professor, a gente falou um pouquinho sobre a eleição de João Dória e uma eleição consagradora, histórica, inédita no primeiro turno de São Paulo. Qual o significado disso para o padrinho político, não diria nem o principal, mas o único, né, o fiador no PSDB, quem impôs, quem defendeu a candidatura dele, que é o governador de São Paulo? Olha, simbolicamente, pelo menos 2 vitórias aí. Uma para passar um recado que ele, dentro do PSDB, é capaz de dar o rumo. Está vivo e é forte. E é forte. E outra, acho que para ele próprio, uma vez que ele já foi derrotado na capital na sua tentativa de ser o prefeito de São Paulo. Então é mostrar, eu sou capaz efetivamente de fazer o prefeito da principal cidade do Brasil. Mas foi ele que fez? Pois é, em parte sim, mas em parte foi o próprio prefeito eleito. Acho que isso é muito importante. Isso é interessante, porque é uma distinção que todo mundo fala como se essa fosse a vitória do Alckmin, né? Nas análises nos jornais hoje eu li muito a palavra poste, que foi muito usada quando o ex-presidente Lula elegeu a Dilma Rousseff e depois o Haddad. Essa palavra poste se aplica ao Dória? É injusto, é absolutamente injusto, porque não corresponde ao que efetivamente deu para se observar. Claro, seria muito melhor, para que a gente pudesse ter uma avaliação mais consistente, que houvesse, para efeito, efetivamente, desse conhecimento, um segundo turno no qual você tem o tete-a-tete com o teu adversário. Mas, indiscutivelmente, parte dessa força
dessa eleição também se deve aos seus próprios atributos, à sua própria qualidade de posicionamento. Por exemplo, ele não fugiu do debate. Pode-se gostar ou não do que ele defendeu, como, por exemplo, concessões, privatização, redimensionamento do tamanho do Estado. E nem saiu pela tangente. As não ideias saiu pela dele tangente. foram muito claras, Por isso ele que eu se tô colocou dizendo. de forma O coerente e recado clara dele é desde o início da muito eleição. claro. Vou privatizar, vou fazer as concessões, é a segurança pública, quem pichar vai para a cadeia. Sim, Sempre isso em geral está ideias. dentro do receituário que você poderia dizer desse partido, do PSDB, mas liberal, não com a contundência que ele, João Dória, colocou. Então, vamos dizer, é como se ele fosse a ponta mais avançada desse PSDB na questão do Estado e do mercado. E é quase que como se fosse um representante, como empresário, como um representante do empresariado e do mercado, é quase como se ele tivesse aquela licença para defender todas essas ideias que muitas vezes são impopulares na boca de um político, é como se tornassem normais e absolutamente coerentes e fizessem sentido na boca dele. É por aí, com certeza. Então, é por isso que eu atribuo grande parte da vitória aos seus próprios méritos. E talvez isso explique mesmo até a eleição em primeiro turno, que eu admito que, tirando as últimas horas, quando os próprios institutos já começavam a prever isso, eu ainda imaginava a possibilidade de um segundo turno. Eu estava convencido... Era a maior possibilidade. Era a maior né? possibilidade. Eu acreditava, sim, que ele viria a ser eleito prefeito, porque essa coisa do novo tem uma força grande. Então, e isso que é interessante numa eleição municipal, mesmo que as cidades de São Paulo, Rio sejam em si mesmo quase que um país, ainda assim é uma eleição local, embora com dimensão também nacional. Mas é aí que dá para você fazer algumas experiências mais ousadas. Então, um novo para uma eleição municipal entra melhor, se encaixa melhor do que numa eleição nacional, quando houve a eleição de Dilma Rousseff. Aí sim é um perigo muito grande, mas não cabe... E aí, se tiver que fracassar uma cidade, fracassa, não o país claro, inteiro. não fracassa o país inteiro. Então, talvez fosse um laboratório, é interessante isso, se o laboratório certo para fazer essa experiência do novo fosse, de fato, o município. A eleição municipal, a prefeitura é um bom laboratório. Se aquela pessoa for bem avaliada, continua, vai daí para governador, para presidente, etc. Se não... sai sem maiores... Mas para voltar um pouco no que você havia observado antes, quando você falou se ele havia surfado na onda, o que eu disse que talvez houvesse também algo apreensivo na vitória em primeiro turno do João Dória, é porque efetivamente o teste do dia a dia de governar uma cidade é algo extremamente complexo, sobretudo se você considera que o processo de arrecadação está declinante. Não tem. O orçamento do ano que vem vai ser menor do que desse ano. Eu não duvido que a gente corra o risco de paralisação de obras muito em breve, em todos os níveis do governo. A situação, em geral, de todos os indicadores que nós temos observado é desoladora, podemos dizer, em muitos aspectos, o aumento do número de desempregados, do desalento. Então, não é fácil. Governar em São Paulo será... E é possível transportar essa ideia? Porque você trabalha muito com a ideia. Se eu sou um gestor e um empresário bem-sucedido no setor privado, então quer dizer que eu vou reproduzir e replicar isso no setor público. É tão automático assim? Não, não é tão automático, mas eu admito que muitas coisas, do ponto de vista da disciplina, do ponto de vista da sinergia, do trabalho em equipe, você ter clareza de metas, de focos, de alinhamento, muitas coisas, não que o poder público desconheça tudo isso, até porque a partir dos anos 90, a partir do governo federal, muitas coisas começaram a andar do ponto de vista de tentar fazer com que o Estado fosse menos burocrático e mais gerencial. Né? Mas, de certa forma, isso ficou pelo meio de caminho. Tem o dia da política, né? Negociação com a claro, Câmara dos Vereadores, isso não desaparece, claro, todas as limitações de estrutura, o processo, a burocracia. E há coisas estratégicas que não dá para delegar. Eu acho que essa é a lição que a gente tem que ter como referência do que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Ela não tolerava a negociação política, vendo de antemão a negociação política como algo espúrio, ou seja, como negociata. E, no fim, o resultado, não só para ela pessoalmente, mas para o país como um todo, foi que isso ocorreu como nunca. Mas só que o senhor tem essa impressão do Dória? Acho que não. Né? Não, então, me parece que a figura que não tem medo de conversar, não tem medo de dialogar, o importante é você estabelecer limites. Você, quando consegue colocar limites, inclusive você inibe tentativas não republicanas de abordagem. Né, que nós poderíamos usar esse nome para evitar outros não tão nobres. Então, o senhor acha que, de uma forma geral, é possível dizer que a eleição do Dória em São Paulo, no domingo, foi diferente da eleição do Haddad e da Dilma? Eu acredito que sim, embora o ex-presidente Lula também teve um grande lance ao lançar Haddad em São Paulo. Por quê?
porque ele lançou um professor, ele lançou uma pessoa de terno e gravata, ele lançou alguém que pudesse cair bem na classe média, muito pouco a cara do PT sindical. E diferente dele, do próprio Lula, muito sim, diferente. Muito diferente dele, né? Então, nesse sentido, ele percebeu que havia uma ala do eleitorado paulistano que não era propriamente inclinado a votar no PT e que poderia votar nele Haddad. Lembremos que no primeiro turno ele ficou em segundo lugar, não se saiu muito bem, não é? Mas cresceu fortemente. Permitiu-se no segundo turno que se apresentasse claramente nesse contraste com Serra, apresentando um desgaste grande de muitos anos à frente da política, de um modo de fazer política, e nesse sentido ele cresceu. Então, há alguns aspectos do Novo que são comuns. Mas, claro, que há outras diferenças também substantivas. O ex-presidente Lula chamou de aventura política, do risco de um aventureiro em São Paulo. Há esse risco? Amanda, está aí uma pergunta. Tentando ligar a outra que você havia me feito, quando eu falei a eleição de João Dória tem muito da sua própria qualidade, eu prefiro acreditar que não tem algo de aventura aí. Eu acho que ele tem clareza... Tem algo de muito profissional. Eu acho que tem algo de muito profissional e aquilo que pode ser da grande política, com P maiúscula, e que tem que ser resgatado, ainda que ele se apresentou, por isso que eu falo, pode ter um lado ruim quando você se diz um antipolítico, porque na substância o que ele vai fazer é política, sim, de uma certa maneira ele sempre esteve na política. E a negação da política é sempre ruim, porque de uma forma geral os regimes autoritários e arbitrários nascem de nós, daí eu desse próprio contexto. Eu tenho certeza, ninguém tem saudade do que nós passamos no regime autoritário, sejam mais recentes, seja com Getúlio Vargas antes, então temos clareza que não é por aí que ele quer caminhar. Então, me parece que não é rigorosamente uma aventura, não reproduz Collor de Mello, e nem outros nomes de menor expressão que passaram pela política brasileira. Que efeito isso terá para o Geraldo Alckmin? Dá para a gente já fazer essa avaliação de que ele se torna um candidato mais forte, o postulante mais forte para a candidatura tucana em 2018, ou ainda é cedo para fazer esse tipo de avaliação? Eu acho que as duas respostas têm, vamos assim dizer, uma certa consistência, tanto sim quanto não. Eu explico. É claro que o simples fato de eleger uma prefeitura do seu mesmo partido na qual você se empenhou tanto, e com o eleito já no dia da eleição, publicamente fazendo um reconhecimento que esse é o nosso candidato, vamos às prévias, mas esse é o nosso candidato. Né, que é ele legítimo, faça, tudo mais. Que ele claro discute que em isso 2018. tem um poder muito grande, convenhamos. Então é nesse sentido que a resposta é afirmativa e é consistente. Mas quando eu digo não, é porque a eleição municipal, por mais que ela tenha sido nacionalizada, e foi inevitável isso, não só em termos de discurso de nacionalização, mas na cabeça do eleitor, ela é apenas uma eleição municipal, por mais que se dê em grandes cidades, grandes colégios eleitorais como esse daqui. Essa eleição foi mais nacionalizada do que o normal? Foi, mais nacionalizada. Eu percebi muito pelos debates, a gente fez um debate dúvida. na Rede TV, outras emissoras também Com certeza, fizeram, e as questões nacionais estavam muito presentes, até porque a gente estava pós-impeachment, às vésperas de grandes reformas, mudanças econômicas, né? Com certeza, não tinha tem como não ser. nacionalizar. Né? Sempre tem um certo toque nas grandes cidades, mas muito mais agora. E aí o PT talvez tenha cometido esse equívoco. Não seria de bom tom para o Haddad ter uma viabilidade político-eleitoral que ele nacionalizasse a campanha. Ele deveria se concentrar fortemente na cidade de São Paulo. E ele se dividiu, aceitou o que o seu padrinho político falou e começou a nacionalizar a campanha. Então, nesse sentido, ao aceitar o que o seu padrinho, o ex-presidente Lula, recomendou, que era exatamente a nacionalização da campanha, vinculando ao que teria sido o golpe contra a presidente Dilma Rousseff, fazendo com que houvesse até algumas manifestações suprapartidárias, que levaram até uma disputa de espaço com a ex-prefeita e deputada Luísa Erundina, se tornaram a pior coisa possível. Ou seja, de uma nacionalização da campanha, que de certa maneira já seria óbvia pelo momento que vivemos, levou-se isso à maximização, inviabilizando... E foi um vai e volta, né? Porque, na verdade, o Haddad começou tirando a estrela do PT, a cor vermelha da campanha dele, do slogan, e depois ele teve que, de alguma forma, voltar a todos esses temas. E ele que sempre disse que o impeachment é golpe, não é bem assim. Ele deu 2 entrevistas ao E-Notícia. Eu lembro claramente, na segunda entrevista ao E-Notícia, aliás, acho que foi a primeira vez que ele disse que não era golpe, que golpe era uma palavra forte demais. Quer dizer, ele teve que voltar atrás e endossar de alguma forma, porque acabou sendo uma disputa polarizada, ou pelo menos incentivou-se isso, né? Não foram poucas as vezes que tanto ele, Fernando Haddad, como a ex-presidente Dilma Rousseff voltaram atrás com algumas iniciativas que eles tomavam que seriam até muito elevadas, nobres, importantes e afirmativas. Então, se a gente toma como referência o próprio prefeito no início do seu mandato,
quando começam as manifestações de junho de 2013, né, do movimento Passe Livre, ele, de certa maneira, estava conduzindo com uma razoável coragem alguma coisa que o colocava até em rota de colisão, vamos assim dizer, com um tipo de eleitorado, se não era petista, era simpático à eleição. Porque ele não queria ceder no começo, ele não queria ceder a redução das tarifas. De certa maneira, começou a fazê-lo a ceder. E eu lembro das explicações que ele se dava procurando, ele conhece as finanças públicas, técnicas, para as consequências desse ato, que seria de recuar e manter uma tarifa baixa, né, não há almoço de graça, enfim. Tudo isso estava indo no bom caminho, mas... Então, o Haddad morre como alternativa para o PT, para a renovação. Quer dizer, o PT não consegue se renovar. Uma afirmação definitiva é difícil, mas a impressão que eu fico é que ele vai pensar duas vezes se ele se mantém na política. Ou se volta para a USP, continua se na ele USP, fica apenas fica na USP. Para o Geraldo Alckmin que a gente está falando, então, o senhor está falando não vai depender. Logicamente que a vitória do Dória o fortalece, muito fortalece a figura do governador, mas uma candidatura, possível candidatura em 2018, vai depender de 1000 outros fatores. Mil outros avaliação fatores. política. E para ficar só no PSDB, a própria figura do senador Aécio Neves, não dá para descartá-lo. O PSDB sai mais dividido ou mais unido dessa eleição? Porque ontem o Dória falou em união do PSDB, claro. Mas a gente sabe que não funciona assim, tanto que os líderes, os caciques não estavam lá, né? Foi uma vitória estrondosa em São Paulo, não estava Fernando Henrique Cardoso, não estava Zé Aníbal, Luiz Nunes, o Serra, esses caciques. É verdade, mas quanto ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, seria demais imaginá-lo hoje em dia com mais de 80 anos e depois da até porque ele nem tem esse hábito, numa eleição para a prefeitura, se ainda fosse governo do Estado, ok. Ele deixou muito claro ao sair do governo que não pretendia se envolver mais no dia a dia da política, e sim trocar ideias com seu partido, com o Brasil, mas não ficar mais no varejo da política no dia a dia. Mas foi uma vitória simbólica. Claro, foi uma vitória simbólica, é óbvio. Mas, de qualquer maneira, em geral, votos tendem a unir partidos mesmo que tenham suas tensões internas. Por um lado, é saudável que os partidos tenham tensões internas. Por outro, já que o próprio governador falou que prévias são um mecanismo importante, o que deve se esperar de uma estrutura político-partidária um pouco mais forte no futuro, e imaginando que o PSDB continue a ser um partido, uma alternativa de poder forte no país, é que o partido venha efetivamente a se democratizar internamente. Quer dizer, que haja prévias de fato. Que haja prévias de fato, que haja espaço para novas lideranças. Mas existe algum partido no Brasil hoje que tenha prévias de fato? Porque a gente pensa, no PT, tem uma eleição ali, mas na verdade é o candidato definido pelo Lula. Sempre veio de cima para baixo, porque você tem uma liderança central e forte no PT que você não tem no PSDB, tanto que há essa briga para ver quem vai indicar o sucessor. Por isso que o PT era uma coisa antes do Lula se tornar uma alternativa real de poder em 2002 e depois. É que não tem mais o petismo, então, é o lulismo, né? Virou aquela figura muito o Lula foi alguma coisa muito além do próprio PT e tendo aí, a partir de então, um grande controle sobre o próprio partido. Mas antes disso, era possível dizer que talvez o único partido até então no Brasil que conseguia que tinha uma democracia interna era o PT. Mas não hoje. Hoje perdeu, muito pelo contrário. Descaracterizou-se. O PSDB sai mais forte dessa eleição, o senhor falou como uma alternativa de poder para 2018, sai mais forte dessa eleição como uma alternativa de poder. O que a gente pode entender de lição dessa eleição de São Paulo? O que sai mais forte? É o PSDB como partido, a onda azul, ou então o prenúncio de 2018 estaria mais para novidade na política? Qual dessas vertentes é a mais forte? É um partido tradicional, consistente como o PSDB, ou é a novidade na política? Eu temo a dizer que as duas coisas têm importância. Novidade sem ter uma estrutura partidária razoavelmente forte por trás, vide a eleição Exatamente, de João foi Dória, é praticamente porque ele conseguiu unir as duas coisas, na verdade. Ele é a novidade com a estrutura de um partido forte, principalmente forte em São Paulo. Então, Fernando Collor, que eu acho que é um exemplo importante para nós darmos, ele era uma figura solitária, era o novo, porém com um partido inventado, tirado do bolso do rolete de última hora. Primeiro o Partido da Juventude e depois o PRN, ambos nanicos. Ou seja, o novo não funciona sem a política tradicional. Tem que ser uma união dessas duas coisas. Tem que haver uma complementaridade. Sem essas duas coisas, se torna inoperacional. Pode ser operacional no curto prazo o prefeito eleitoral e depois é um risco enorme. Então, essa história de novidade se torna quase um mito, né? Muito mais, talvez, prefeitos, levado ao pé da letra, publicitários e eleitorais do que propriamente, porque quando você chegar ali, você vai ter que contar com toda a estrutura do partido, claro, com as negociações políticas, com as indicações. Sabe que eu fico curiosa para saber como é que vai ser esse secretariado, porque você teve ali uma composição de 13 partidos que elegeram o Dória. Não é fácil. Então, quer dizer,
vai ser uma indicação técnica de gestores? Vai haver indicações políticas, a gente não pode descartar, não há como fugir disso. Mas é aí que aquele que é líder consegue efetivamente se afirmar, colocando determinados parâmetros, determinados limites, e conseguindo rigorosamente fazer com que essa diretriz se transforme em políticas, objetivos e metas a serem perseguidas, e não permitindo que efetivamente haja um assalto aos cargos públicos, e que sim as diretrizes sejam políticas no melhor sentido do termo. E isso vai ser uma prova de fogo para ele. Uma última pergunta rápida antes do Pinga Fogo. O senhor saiu com que sentimento desse primeiro turno das eleições municipais? Mais otimista ou mais pessimista com a nossa vida pública, com a nossa vida política? Olha, um pouco mais otimista momentaneamente, porque eu devo admitir que eu esperava até uma abstenção ainda maior. Maior do que já houve. Do que acabou ocorrendo. Em muitos lugares eu imaginei que ela pudesse chegar a 30%, que votos nulos fossem muito além. Então me pareceu que, de certa maneira, o eleitor, mesmo que muito inconformado com tudo que está vendo no país, uma parte grande desse eleitorado entende ainda que tem que ser pelo lado afirmativo de procurar encontrar uma saída pela via política eleitoral, escolhendo os caminhos dentro da oferta que aparece das suas candidaturas. Então vamos para o nosso pinga-fogo, professor. Se eu puder fazer o pinga-fogo, vamos lá. Vamos lá, Não é momento tenso não vou da receber entrevista. Votos, a cereja do bolo, né? Aquele molinho final. João Dória. Muito otimista em relação ao que ele pode oferecer para os paulistanos, embora admita que é um grande desafio e estou curioso para ver como ele vai se sair. Geraldo Alckmin. Tenho algumas reservas em relação a ele enquanto um líder político, embora eu deva admitir que essa eleição provou que ele está na lida, que é uma figura importante aí no futuro da vida pública brasileira. Aécio Neves. Aécio Neves, de certa maneira, se encontrava numa situação mais fragilizada nos últimos tempos, com o que tinha vivido em Minas Gerais, mas o que vimos em Belo Horizonte agora mostra que ele está vivo e que continua aí com um espaço importante dentro do seu partido. É uma figura importante para o país. José Serra. José Serra é uma situação mais ou menos marginal e, ao mesmo tempo, porque não há dúvida que o Ministério das Relações Exteriores posiciona o Brasil internacionalmente para bem ou para mal, e ele parece que está fazendo um trabalho relevante, porém, do ponto de vista dos seus planos futuros, eu acredito, eleitorais, não vejo muita possibilidade mais para ele. Sérgio Moro. Sérgio Moro é uma grande referência, um grande símbolo, como foi Joaquim Barbosa para nós até muito pouco tempo atrás. Então, eu, ao pensar em Moro, penso em Barbosa também, grandes figuras brasileiras. Temer. Uma incógnita ainda. Lula. Lula é uma figura que eu acho que vai passar para a história, não por aquelas coisas boas que nós temos que reconhecer que ele as fez, porém, por tudo aquilo que ele esteve associado mais recentemente. Professor, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-lo hoje aqui no É Notícia. A oportunidade. Já está convidado para voltar. Muito obrigada a você também pela sua audiência. Tenha uma ótima noite, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira.